Meus amigos e minhas amigas, estudantes de direito, estudantes de pós-graduação em direito constitucional, alunos da segunda fase do Damásio Educacional, ali de prática constitucional da OAB, nossos alunos da pós-graduação do Damásio IBMEC de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos do Damásio e professor da pós-graduação de Direito Constitucional do Damásio IBMEC. Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que está efervescente hoje, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes em sede da tutela liminar no mandado de segurança 37097. Mandado de segurança 37097. Então, eu queria falar rapidamente com vocês sobre essa decisão. Então, pois bem, vamos lá. Primeiro, qual que é o instrumento que impugna ali a decisão do presidente da República? Vamos contextualizar. Então, com a saída do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, o presidente da República resolveu nomear o diretor-geral da Polícia Federal. E aí nomeou o senhor Alexandre Ramagem Rodrigues. E durante essa nomeação se verificou o quê? Uma série de relações pessoais entre o senhor Alexandre Ramagem Rodrigues e os filhos do presidente Jair Messias Bolsonaro. E a questão ali também se evidenciou em decorrência da denúncia do ministro Moro do suposto ato ou tentativa do presidente da República em influenciar na ideologia da Polícia Federal e impactar diretamente ali nas investigações daquele órgão protegido pela Constituição. Pois bem, então nesse cenário foi feita a nomeação do senhor Alexandre Ramagem Rodrigues. Ato contínuo, o Partido Democrático Trabalhista ele ingressou com o mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança coletivo está previsto lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 70 da Constituição, a linha A. Então, o partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade para propositura do mandado de segurança coletivo, visando a proteção de direitos difusos, nesse caso ali, relativos especificamente à moralidade administrativa ou cumprimento da legalidade, que é um dos pressupostos do Estado democrático de direito, ou Estado constitucional, como diz Agrebelsky. É importantíssimo ali o primado do governo das leis e não dos homens, e não a distorção por parte de qualquer governante. Pois bem, primeiro ponto, o ministro ali ao analisar o mandado de segurança, ele perquiriu a respeito da legitimidade ativa. Lembrando que o artigo 21 da Lei 12.016 de 2009, que regulamenta o mandado de segurança coletivo, ele estabelece lá que o partido político que vai ingressar com o mandado de segurança coletivo, ele deve observar o seguinte ponto: ele deve fazer tal ato na defesa dos seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária. Então, finalidade partidária seria um elemento essencial. O ministro Alexandre de Moraes, mesmo em sede de controle incidental, de constitucionalidade, de ofício, entendeu que a interpretação feita do artigo 21 deve sofrer de uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Então, aquela técnica aqui tem que excluir aquela possibilidade. Então, inconstitucionalidade parcial, que não pode ser interpretado o artigo 21 para os partidos políticos, restringindo a finalidade partidária, sendo que eles têm amplos poderes como representantes da população, representantes do povo, para discutirem ali o cumprimento como fiscais
da ordem constitucional. Então, tanto da violação dos direitos constitucionais, como também da legalidade. E o que assevera o partido político PDT, Partido Democrático Trabalhista? Ele trabalha especificamente na tese aduzindo que a nomeação implica em ato coator, porque revela o que é abuso de poder e desvio de finalidade. Então, que seria então o abuso de poder é um dos mecanismos a serem coibidos. Lembrando lá o mandado de segurança, lá na sua versão individual e que tem aplicação na versão coletiva, então na sua espécie coletiva, o mandado de segurança ele serve para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por habeas corpus, ou seja, liberdade de ir e vir, nem habeas data, que é acesso pessoal do impetrante a informações pessoais, retificação de dados ou assentamento de anotações. Contra ilegalidades ou abuso de poder. Então aqui ele entende que houve um abuso de poder por parte do presidente da República e um desvio de finalidade ao nomear o senhor Alexandre Ramagem para que seja cumprida uma vontade pessoal que implicaria no desvio de finalidade ali para supostamente violar ali as investigações, interferirem nas investigações da Polícia Federal. É óbvio que a Constituição ela trata ali no artigo 84, inciso 25, que cabe ao presidente, ele pode promover os cargos públicos federais, que no que se insere ali o diretor-geral da Polícia Federal, nos termos da Lei 9266 de 96. Então, Lei Federal 9266 de 96, artigo 2C, que diz lá que o diretor-geral da Polícia Federal ele pode ser nomeado. E a nomeação é feita pelo presidente, nos termos do artigo 84, inciso 25 da Constituição. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, ao fazer a sua análise, ele verificou ali, ele se atentou para a alegação da defesa da moralidade administrativa e mesmo do princípio da impessoalidade, linkado à concepção de desvio de finalidade. Então ele entendeu que, lembrando que essa decisão do mandado de segurança 37097 do Distrito Federal, ela é uma decisão em sede de cognição sumária, ou seja, ela é uma decisão precária que pode ser a qualquer tempo revista. Ok? Então, lembrando, a tutela de urgência que encontra-se prevista ali no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, ela é uma decisão de cognição sumária, então ele vai verificar fumus boniuris e periculum in mora, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou resultado útil do processo. No caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que haveria uma violação aos princípios do Estado de Direito, lá, o rule of law, do Rechtsstaat, que é a limitação do poder. Então, o Estado, seja no exercício dos seus poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, eles estão limitados pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade e eficiência. O artigo 37 caput. E então, moralidade e impessoalidade, então a moralidade, ou seja, não basta ser aparente a legalidade do ato, tem que observar ali a finalidade, o efeito, e a impessoalidade não pode ter vinculação pessoal entre aquele que vai exercer o cargo público, não pode ter tratamento que não seja isonômico. Então, a nomeação não observada critérios técnicos, mas meramente de relacionamento pessoal, não seria viável, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. É óbvio que, se você pensar no princípio republicano de não interferência de poderes, o mais correto seria o Supremo Tribunal Federal não adentrar na discricionariedade do poder executivo, de livre nomeação dos cargos. Porém,
Porém, aqui, o que a gente pode dizer é que, fazendo uma análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir das cortes dos anos 2000, eu como um estudante, um pesquisador, que estudo com afinco o comportamento dos ministros do STF e o ativismo judicial, posso dizer que a partir dos anos 2000 há uma mudança de paradigma. Ali é uma revolução copernicana em sede do STF. O STF, desde a sua fundação, lá em 1890, se eu não me engano, então, o STF teve a sua fundação, então aqui, ó, se a gente confirmar aqui, ó, o STF, quando ele teve sua fundação, Supremo Tribunal Federal, em 22 de junho de 1890, decreto número 510. Então, a partir da fundação do STF, ou seja, já na República, então, 22 de junho de 1890, lembrando que a nossa República é de 15 de novembro de 1889, e a nossa Constituição Republicana de 1891, então o STF, desde o seu nascimento, ele sempre teve uma postura conservadora, sempre, apesar das diversas alternâncias de poder e também dos atos totalitários e regimes autocráticos, sempre houve ali uma força maior do executivo que conseguia suspender decisões judiciais, caçar ministros. Então ali havia uma introspecção no STF, ou seja, nunca tinha uma postura muito ativista. Era uma postura muito mais ali comedida. Porém, a partir dos anos 2000, há uma revolução copernicana, uma mudança de paradigma, e a corte passou a se imiscuir. Então há uma maior judicialização da política no STF, porque nos tribunais já havia ali, principalmente a partir dos direitos sociais, ali começa a haver uma judicialização da política e um controle jurisdicional das políticas públicas. Mas no STF é um controle da política mesmo, da política, dos atos políticos do Congresso Nacional e também do Executivo. Então, e passa a ter uma postura ativista. Por exemplo, no mandado de injunção, o STF deixa lá aquela posição de meramente decretar a mora legislativa para passar a efetivar, dar decisões manipulativas, decisões aditivas, que são decisões típicas das cortes constitucionais para supressão da omissão. E também no caso da interferência na esfera política. O STF, de forma anterior, também já havia se manifestado no caso da nomeação pela Dilma do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veio a decisão em sede de mandado de segurança coletivo, o MS 34070, então MS 34070, em que o ministro Gilmar Mendes igualmente havia concedido a tutela de urgência para suspensão, entendendo que ali haveria um desvio de finalidade. No caso ali, o plenário não apreciou esse instrumento, esse mandado de segurança, uma vez que houve a perda superveniente do seu objeto, na medida em que houve a exoneração do ministro Lula. Então ele foi exonerado. Com a sua exoneração houve a perda, então o plenário não analisou. Então, mas aqui nós já vimos que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, se ele seguir a coerência interpretativa que ele deu no caso Lula, então lembrando que a gente não tem um controle, a nossa análise jurimétrica das decisões do STF, elas se constroem a partir apenas dos precedentes, mas lembrando que todos os ministros podem mudar de opinião. Então, com base nisso, a gente já possibilitaria aí pelo menos que o ministro Gilmar Mendes votaria já favorável aí à manutenção dessa decisão da não nomeação do Alexandre Ramagem. Então, o ministro Alexandre de Moraes, usando esse precedente e também utilizando outras formas, entendeu que sim, que a corte pode fazer o controle deste ato quando o ato do Poder Executivo, quando flagrante, quando provocado, claro, porque é um órgão judicial, rege-se o princípio da inércia, quando provocado por instrumento constitucional, pode controlar ali a análise da discricionariedade, calcado nos princípios da moralidade e da finalidade pública. Então o STF entendeu, a partir daí, então ultrapassou nos limites republicanos, mas adotando uma postura coerente com o ativismo judicial dos anos 2000, assumiu essa postura aí de dar